Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta. Tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal tem 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, experiências de vida, educação e cidadania, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. Falando em educação e cidadania, no domingo passado, dia 31 de outubro, aconteceu em Glasgow, na Escócia, a 26ª Conferência das Nações Unidas para o Controle do Clima. Essa conferência começou em 1995, teve a primeira em Berlim, na Alemanha, capital da Alemanha, com a presença de 117 países, os quais já naquela época se comprometeram a reduzir a produção dos gases de efeito estufa, principalmente o metano, que é produzido pelo rebanho bovino mundial. É isso mesmo que vocês estão pensando. Esse gás é produzido pela flatulência do gado e também pelo arroto do gado. E esse gás é extremamente nocivo à atmosfera terrestre. Ele é 80 vezes mais agressivo que o CO2, que é o dióxido de carbono, que é emitido pelo escapamento dos veículos. A diferença entre os dois, além do metano ser 80 vezes mais agressivo, a diferença é que em 11 anos, em média, ele se dissipa, ele desaparece. E o CO2, o dióxido de carbono, ele leva 30 anos para se dissipar. Então, acaba uma coisa compensando a outra negativamente. Mas o lado bom dessa história é que agora, na 26ª edição da Conferência da ONU para Controle Climático, 196 países, ou seja, 79 a mais, estiveram presentes e se comprometeram com os demais países a reduzir a produção do gás de efeito estufa. Só a China e a Rússia não assinaram um acordo desta vez. Mas é tudo uma questão de tempo, né? Que para eles se curvarem, eles assinaram compromissos anteriores, mas desta vez não assinaram, porque eles queriam um prazo bem mais longo para estabelecer metas de redução da produção do gás, desses gases altamente nocivos à atmosfera terrestre, cujas medidas, se não forem adotadas, a temperatura média mundial vai crescer 1,5% até o ano 2100, e isso é muito ruim. O ideal seria, na realidade, que não crescesse nada, ficasse estável. Mas, infelizmente, estabeleceu-se essa meta de crescer no máximo 1,5%, mas para que cresça só 1,5% a temperatura média do planeta Terra, muitas medidas drásticas e onerosas, todos os países, todas as pessoas, todos os cidadãos, nós todos teremos que adotar para contribuir de alguma forma, por mínima que seja, para que isso não aconteça. Porque se a temperatura subir, ao invés de 1,5, 2 ou 3 graus, muito provavelmente centenas, talvez milhares de espécies de vida vegetal e animal serão extintas da face da Terra. Porque já estão no limite da tolerância de variação de temperatura, digamos assim. Então, o objetivo desse vídeo é dar uma boa notícia que os líderes mundiais, uns mais, outros menos, estão comprometidos
com a redução dos gases de efeito estufa, estabeleceram metas, ainda que modestas, digamos assim, para até o fim desta década, até 2030, em reduzir alguma coisa em torno de 43% a 50% a produção dos gases de efeito estufa, tanto o metano quanto o dióxido de carbono, CO2, mas é bem provável que alguns países se superem nesse quesito, quer dizer, reduzam ainda mais. Tudo depende de investimento em ciência, em tecnologia. E a boa notícia é que bancos mundiais, o dono da Amazon, ele doou 2 bilhões, ele fez uma doação de 2 bilhões para esta causa. A União Europeia também, alguns países ricos, tipo a Alemanha, também se comprometeram a fazer doações milionárias ou bilionárias para os países, principalmente para os países mais pobres, conseguirem cumprir a meta de redução de gases do efeito estufa. No Brasil, por exemplo, o Brasil é se não me falha a memória, é o maior produtor de carne bovina do mundo. E o nosso rebanho sozinho é responsável por nada menos que 90% da produção de gases de efeito estufa aqui no Brasil. Isso são dados de 2018 e 2019. Aí alguém vai perguntar, mas o que a gente vai fazer? Vamos ficar sem comer carne? Não. A ciência e a tecnologia, a ciência já descobriu formas de resolver isso. Algumas fazendas no Brasil já estão usando, em caráter definitivo, por opção dos seus proprietários, alimentos que produzem, cujo processo digestivo dos animais reduziu a produção do gás metano através da flatulência do boi e do arroto, reduziu em 80% a intensidade do gás metano ou o volume de gás metano produzido pelo seu rebanho. Então basta que essa prática seja adotada por todos, que daí automaticamente a nossa produção de gás metano vai cair em 80% só do rebanho bovino. É uma grande conquista a conferir e, obviamente, medidas terão que ser adotadas para que isso aconteça, tanto a nível de governo quanto a nível de cidadania dos agropecuaristas e de conscientização das pessoas também. Ninguém precisa se preocupar que não vai precisar parar de comer carne para que a temperatura mundial não suba tanto e não se torne desastrosa. Mas todos nós temos que ter a consciência e o compromisso que devemos contribuir sim para que isso não aconteça. E como nós devemos contribuir? Simplesmente não queimando lixo, eu já gravei um vídeo sobre isso, não queimando lixo no quintal. E se você mora na zona rural, em região que tem mata, que no inverno que chove um pouco, o mato fica seco, faça o possível e o impossível para não provocar o incêndio acidentalmente. E jamais, em hipótese alguma, faça isso intencionalmente, porque é crime da cadeia. Até porque as consequências desse desastre de incêndios florestais, as consequências negativas duram por décadas, em alguns casos, e toda a comunidade sofre, toda a sociedade sofre as consequências. São doenças respiratórias, enfim. Lembrando que no mundo inteiro, 700 milhões de pessoas morrem precocemente por conta da poluição. E a poluição é resultado disso, do gás metano, do dióxido de carbono e outros gases pesados que afetam a qualidade do ar que nós respiramos e que os animais também respiram.
Então, mas falando só em ser humano, lógico que a gente não é possível a vida do ser humano se não houver a vida de todos os animais e vegetais que integram o ecossistema. Isso é ponto pacífico. Isso não se discute. Mas cabe a nós que nos auto-intitulamos inteligentes tomar providências para que a terra, o nosso lar, a nossa casa, a nossa mãe terra continue respirável, que ela continue propiciando condições para que haja vida de qualidade, não só para nós, seres humanos, mas para todas as espécies existentes aqui. Só nós podemos dar a resposta, positiva ou negativa nesse caso. O ideal é que seja positiva, senão nós mesmos vamos perecer. E muito mais cedo que milhares, talvez milhões de outras espécies. Porque nós somos mais vulneráveis, digamos assim. Está aí a pandemia para provar isso, né? Mais de 5 milhões de mortos no mundo. Veja se algum gato ou cachorro morreu por conta da Covid. Tá certo? Esse é o recado de hoje. Um grande abraço.